Mais artigos publicados. Se eu, primeiro caso, não estou ligado à academia, não tenho uma instituição, um vínculo, eu quero entrar na pós-graduação, como é que eu vou ter um currículo bom? E também como ter mais artigos publicados, pensando no segundo ponto, que é pessoas que estão já dentro do mestrado, já estão no doutorado e querem aumentar a sua produtividade, a sua produção acadêmica. Hoje a live é inspirada na pergunta da Ana, que daqui a pouco deve estar aparecendo por aqui, e nós vamos falar um pouco, vou responder essa questão. E foi uma questão muito boa, porque eu tenho muitos mentorados que sempre, quando vem para mim, que falam, eu quero entrar na pós-graduação, como é que eu faço para ter mais artigos publicados? Porque nós sabemos que o que acontece, né? Lá, quando a gente vai entrar no edital, nós vamos ali disputar uma vaga de mestrado, disputar uma vaga de doutorado, como? Olhando as publicações. Mas aí pode bater aquela dúvida, ok, mas eu estou anos fora da academia, eu quero entrar no mestrado, mas como é que eu faço para ter um currículo competitivo? Vamos responder essas perguntas hoje na live. Eu já fiz o meu café aqui, porque finalmente eu trouxe café, porque o objetivo de eu fazer essas lives à tarde é porque era um momento que eu vou tomar café. E aí você também pode entrar comigo, tomar o seu cafezinho da tarde, eu não dispenso. E nós então batemos esse papo. Vamos lá. Primeiro eu quero começar falando dessa estratégia para quem está no zero, para quem está longe da academia e precisa ter publicação no artigo. Deixa eu te falar primeiro também o porquê que é importante ter artigo científico. Sabe, antes eu tinha muita birra com isso, porque as pessoas falavam assim, tem que publicar, tem que publicar. E eu falava, gente, que coisa mais chata, né? Essa pressão das pessoas para publicação, isso é desumano. A pressão desmedida, sim, mas a motivação, o porquê publicar artigos científicos é algo muito válido e muito importante. Sabe por quê? Porque a ciência, ela avança como? Com novos resultados. Novos resultados, novas pesquisas. E como é que a ciência vai avançar? Como é que a comunidade científica como um todo vai avançar se não houverem artigos publicados? Não é verdade? Como é que nós vamos fazer ciência se a nossa ciência não se fizer conhecida no meio acadêmico? Certo? Então, um principal objetivo da publicação de artigos, do porquê que é importante que você publique os seus artigos, não é a pressão da CAPES, não é a pressão do seu orientador, não é a pressão do programa, não é para você defender. Pensa nisso primeiro como esse passo importante, que é trazer avanço para a ciência. Se você está nesse meio, você é um cientista, você é um pesquisador que preza pela ciência, certo? Então, publique artigos. Assim você colabora com a ciência e faz ali o seu papel. Vamos lá. Essa é a importância do porquê publicar artigos. Agora, eu tô no zero, quero ir para a academia, quero publicar. Como eu faço isso? A primeira coisa que você deve fazer... Gente, eu esqueci de colocar aqui o título da live, né? Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui para vocês. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre isso, é só me perguntar aqui, tá? Mesmo você que está assistindo depois que a live finalizar, você também pode me fazer perguntas e eu vou responder aqui com todo prazer. Como publicar mais artigos? Legal. Ok. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, você que está fora da academia, tá tudo bem você ir, por exemplo, em um congresso, em um evento científico. Qual a importância de você entrar num evento científico, você participar de um evento científico? Primeira coisa que você precisa saber. A área de pesquisa são pessoas. Esse foi um conselho que eu ouvi de uma revisora da Nature, que veio uma vez lá na USP, onde eu fiz durante o meu mestrado.
Ela falou isso para mim, para nós, né, pro grupo, e eu nunca mais esqueci. Eu falei, gente, isso faz muito sentido. Quando a gente fala, eu quero conhecer mais aquela área de pesquisa, quando você fala, eu quero me inteirar mais daquela área, não é apenas ler artigos. É você também conhecer as referências da área. E as referências são pessoas. E aí você me pergunta, como eu vou conhecer essas pessoas, Natália? Tem pessoas lá de todos os lugares do mundo, como é que eu vou conhecer pessoas de outros países? Em eventos científicos. Então, os eventos científicos são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico de todo pós-graduando, de todo candidato a pós-graduando, porque nesses eventos você conhece pessoas, você conhece de verdade a área, e o que é legal nos eventos é que tá tudo fresquinho, você vai nos resumos, eles acabaram de ser produzidos, aí a pessoa que está lá apresentando está ávida para receber suas questões, né? A maioria delas. Outras estão só fugindo. Mas a maioria está ali querendo responder perguntas, querendo saber, querendo falar sobre o trabalho dela. Por quê? Ela, né, colocou o pôster ali atrás, montou tudo bonitinho e está ali pronta para conversar. E não é isso que você precisa, que você está querendo entrar na pós-graduação, que você está querendo se integrar mais na área? Uma pessoa para conversar? Quando eu fui fazer meu mestrado, antes de eu fazer meu mestrado, eu fiz isso. Eu fui num evento científico, na época era o Sincobiol, né, que meu sonho era entrar na Exalc, que é a unidade da USP agrônoma, né, agrícola, que é a Escola Superior de Ensino Superior... Escola Agrícola... Oh, Deus! Escola de Ensino Superior Luiz de Queiroz. Isso. A Exalc. Enfim. E aí era meu sonho fazer ali. E então eu pensei, eu preciso num evento conhecer essas pessoas. Onde eu vou encontrar essas pessoas? Aí pensei, o Sincobiol, que é um evento pequeno, é um simpósio de controle biológico. Falei, perfeito, ele é pequeno, né? O preço está acessível. Eu tava era em São Paulo, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu estou hoje. E aí eu falei, ótimo, o preço tá bom, a cidade tá tranquila, é perto daqui, ainda visito meus parentes, porque eu sou de São Paulo. E tá ótimo, vamos para lá. Eu fui sem projeto para apresentar isso, porque eu teria, né? Eu já tinha feito várias iniciações científicas nisso, minha monografia foi nisso também. Mas eu fui sem, porque eu só queria ouvir. Eu só queria ir atrás das pessoas que faziam parte da Exalc, que estavam naquela área. Então eu encontrei um rapazinho lá e eu conversei tanto com ele, porque ele queria super explicar. E aí ele era da Exalc. Eu fui pelos posts nos resumos para eu encontrar alguém da Exalc. E aí eu encontrei a Exalc, aí eu fiquei lá parado, esperando vir alguém. Aí veio o rapaz, e aí a gente começou a conversar. Ele já me falou do curso, já me falou de como funcionava lá, então foi muito bom. Fora os posters, você também tem as apresentações orais que você vai lá assistir e os pesquisadores estão lá super disponíveis para responder as perguntas. Quando eles descem, né, às vezes você tem vergonha de perguntar lá na frente de todo mundo, mas quando eles descem, eles vão estar sempre ali na área do congresso, vai poder ir atrás deles na hora do café, na hora do almoço. Falando nisso, deixa eu tomar mais café porque senão esfria. Então, é um excelente momento para você conhecer a sua área de pesquisa, conhecer pessoas e assim... E daí, Natália, o que eu faço com isso? Com isso, você pode abordar essas pessoas e falar, então, do seu interesse, demonstrar, primeiro, interesse pelo trabalho delas, demonstrar interesse sobre aquilo que você fala, puxa, é isso que eu quero trabalhar. Quem é seu orientador? Será que vocês aceitam colaborações? Eu quero conhecer melhor o laboratório. Então, você pode ir ali nos eventos, conversando com pesquisadores, conversando com alunos dos pesquisadores, pedindo indicação. No caso desse rapaz que eu estava falando, ele não era exatamente da área que eu queria trabalhar, mas ele conhecia as pessoas da área, então ele me apresentou essas pessoas, e aí eu fui muito mais direcionada para o meu propósito. Ok, Natália, mas isso é para entrar na pós-graduação, ok. Mas eu quero publicar, como eu faço?
Quando você encontrar essas pessoas e se aproximar delas, eu te aconselho no seu caso, você quer entrar na pós-graduação, tá 0 artigo. Vai direto no programa onde você tem interesse de entrar, né? Então você pode ir para lá, começar uma colaboração ali, conversar com aquele pesquisador, conversar com os alunos e falar, olha, eu quero aprender mais sobre essa área. Eu tenho muita habilidade na escrita. Eu estou super disposta a encontrar novos artigos e a colaborar com vocês. Eu poderia entrar em algum artigo de vocês? Eu poderia entrar em algum trabalho, ajudar de alguma forma? Eu posso fazer as referências para vocês. Eu quero muito participar, eu quero muito... Então, esse interesse que você vai demonstrar ali é super importante, porque as pessoas, os orientadores, né, eles estão atrás de pessoas interessadas. E se você demonstra todo esse interesse, gente, é o que eles estão buscando, é o que eles estão indo atrás. Eu tenho uma mentorada que ela falava assim, que ela tinha um sonho inatingível, que na cabeça dela ela nunca ia conseguir fazer mestrado, não sei da onde, que na cabeça dela aquela pessoa, aquele orientador era inacessível. E eu falei, não, só manda mensagem para ela e pronto. E ela mandou, depois de um tempão, eu convenci ela que ela é uma pessoa normal, né? Ela não é um anjo do céu, é um orientador, é uma pessoa, é um professor. Aí eu falei, manda mensagem para ela. Mandou. Me mandou depois toda feliz que ela respondeu no WhatsApp, mandou um áudio, ai meu Deus. Gente, as pessoas da academia são pessoas, então não tenha medo de perguntar, não tenha medo de falar, só isso, tá? Então, busque colaboração. Essa é a minha primeira e grande orientação para você que precisa ter mais artigos e está fora da academia. Busque quem está dentro da academia para fazer uma colaboração. Se disponha a trabalhar, se disponha a entregar alguma expertise sua ali, para aquele grupo. Ou você pode chegar e nem falar, me coloca logo no artigo, coloca meu nome aí. Não, você pode falar, eu posso colaborar com alguma coisa? Quero aprender. E aí, com o tempo, você vai entrando naturalmente no artigo. Eles vão te convidar a participar do artigo naturalmente. Então, esse é o meu primeiro conselho para você. Lembra do que eu estava falando sobre também apresentar em congresso, né? Ir em congresso para assistir, que nem foi o meu caso no mestrado. Mas você pode ir também pela segunda forma, que é como apresentador. Então, você pode ir num congresso e apresentar um pôster, apresentar oral. Oral é sempre muito melhor, conta muito mais no seu currículo do que apenas uma apresentação de pôster. Mas, fala, tô com muita vergonha, não quero falar no oral. Ok, não tem problema. Pode ir falar no pôster, ok. Isso vai contar publicação para o seu currículo. Então, nos processos seletivos, isso conta ponto, que é a apresentação de resumos ou fala oral em congressos. Então, isso conta. Não é publicação em artigo, que tem um peso bem maior, mas já é uma publicação. Então, já viu quanto de coisa boa que a gente tira aí dos eventos científicos? Colaboração, visibilidade, networking, tira dúvidas sobre a sua área. Você conhece verdadeiramente a área de pesquisa, pesquisas fresquinhas ali, né? Prontas, cheias de mais dúvidas ainda que você pode usar para criar novos artigos. Você pode ir para esse colaborador já com a sua ideia de pesquisa. Olha, eu pensei nisso, o que você acha? Então você pode iniciar um artigo com a outra pessoa. Se aquele pesquisador, se aquele aluno não tinha pensado nisso, e aí você está lá assistindo a palestra, você está lá anotando, você leu um artigo e falou, puxa, não achei na literatura nada sobre isso, como é que eu faço agora, né, puxa, o que você acha? O que o senhor acha? O que a senhora acha de fazer uma pesquisa nessa área? E aí ele vai gostar muito da sua proatividade. Às vezes nem existe o artigo,
e ele pode ser criado porque você tomou a iniciativa de falar. Então, primeira coisa, gente, romper barreira, falar, buscar colaboração. Eu trouxe alguns dados aqui, inclusive, sobre isso. Eu fiz uma pesquisa muito legal. Eu adoro pesquisar artigo científico. Eu amo artigo científico. Deixa eu só falar como é o nome? Uma curiosidade. Eu sou mãe, né? Tenho 2 bebês e eu tava muito assim, pensando sobre essa questão de grávidas que não sabem que estão grávidas. E aí eu falava, gente, como é que pode isso? E aí eu fui procurar os artigos científicos sobre. É muito legal, gente, é muito legal. Aí eu descobri outras coisas muito legais, mas eu vou deixar aí, ó, pra você pesquisar, se você quiser saber a resposta, porque não tá na pauta da live. Deixa eu achar aqui que eu tenho um artigo muito legal que eu vi sobre isso, que aumenta bastante as taxas de aceitação dos artigos quando você tem colaboração e quando você tem vínculos com diferentes instituições. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Aqui, ó. Pesquisadores que estabelecem redes colaborativas têm produtividade até 3 vezes maior. Mas... Oi, Ângelo. O Ângelo disse aqui, estou na fase de pré-qualificação do projeto de mestrado, estou meio perdido. Oh, meu Deus. Tá na pré-qualificação, Ângelo? Você já tem resultados? Em que parte que você está? Pode, se você quiser falar, mas não estou falando exatamente sobre isso aqui na live, mas eu respondo sua pergunta sem problema. Me faz a pergunta que a gente discute aqui também. Um outro cenário, então, para você que quer publicar. E fala, então, colaboração, projetos apresentados, artigos apresentados. E aí, tem várias pessoas que às vezes me perguntam, vale a pena fazer revisão bibliográfica? Né? Eu sozinha, não tenho dados, preciso de um artigo, vou fazer uma revisão bibliográfica. Como é que funciona? Dá certo? Vai ser publicado? Gente, eu sempre aviso muitas pessoas sobre isso. Eu, como revisora de artigos, também sempre andei muito próxima dos meus orientadores lá, de mestrado, doutorado, que eram editores de revistas importantes. Olha. Peraí, deixa eu ver a Gabi aqui. Oi. E se viemos de instituição do interior e vamos para outra e não conhecemos ninguém? Isso também, Gabi. Peraí, deixa eu pegar uma coisa para eu não me perder e depois voltar no assunto. Eu estava falando sobre... Para quem estava fora da... é revisão bibliográfica. Tá, então eu vou segurar aí e vou responder a Gabi. Se você está em uma instituição... E aí você vai para outra e não conhece ninguém. Mas você foi para outra já, Gabi? Ou você vai prestar o mestrado ou doutorado nessa outra instituição? Ou você já está na instituição? Me fala certinho para eu entender melhor, poder esclarecer a sua dúvida. Enquanto você vai escrevendo aqui para mim, eu vou continuando aqui. Como eu disse na live passada, começar a escrever por uma revisão bibliográfica não é uma boa ideia. As revisões... Isso o quê, Gabi? Desculpa. Gabi, você vai entrar ou você já está? Ou já passou no mestrado, no doutorado? Enquanto a Gabi vai respondendo, eu vou continuando. Como eu disse na live anterior, não é uma boa ideia começar por revisão bibliográfica, porque normalmente esse tipo de revisão são convidados pela revista, pelo editor. Ele chama, pessoas importantes da área para fazer um resumo sobre aquela área. Faz uma revisão para mim, por favor, nesse tema especial que nós vamos fazer esse mês da revista. Então, são convites. Se você não tem um nome de peso no seu artigo de revisão, é muito difícil ele ser aceito. Então,
maior probabilidade do seu artigo ser aceito de revisão é quando você tem uma pessoa ali junto com você, com nome de peso, para que esse artigo seja publicado mais facilmente. Se você é novo na área, não é uma boa ideia. Mas o que você pode fazer? Uma revisão sistemática, porque a sistemática é um método científico. Então, se você seguir certinho o método Prisma, fazer bonitinho, é capaz que você consiga uma publicação, porque ele foi ali, se você seguir a risca, fizer bem detalhado, é capaz sim que você consiga essa publicação sozinho. Mas, gente, revista não é de graça. Algumas são gratuitas, mas aí as pessoas que vão acessar seu artigo vão pagar por isso. Mas a maioria das revistas bem conceituadas de conceito aberto, né, são pagas. E aí, por isso que também é legal você publicar em colaboração. Porque alguém ligado à comunidade acadêmica vai poder pagar esse artigo para você com recursos. Vamos lá, vamos respondendo aqui as perguntas. A Gabi falou assim, ó, já estou em outra, pré-qualificação do doutorado. Ah, Gabi, então você tá na pós-graduação, tá na pré-qualificação para o doutorado e não conhece muita gente ali e quer fazer colaborações para fazer mais artigos. É isso, né? Deixa eu só responder a Mari, porque o da Mali é mais rapidinho. O pacote de 600 prompts fica disponibilizado por quanto tempo? Ou é um PDF? É PDF. Você vai ter ele para sempre. Você vai fazer o download dos livros e ali você vai ter eles para sempre. Gabi, então minha sugestão para você. Da mesma forma que eu falei para as pessoas que estão fora da academia e querem, né, formar uma rede colaborativa, para você que já tem um orientador, tem um primeiro passo. É você conversar com ele. Perguntar para ele se ele permite novas colaborações. O meu orientador, por exemplo, de mestrado, doutorado, ele detestava colaborações. Toda vez que a gente ia falar sobre isso, assim, era meio estressante. Então, ele não gostava muito, não, da ideia. Mas, se você falar com o seu orientador, falar, tá, tudo bem, pode buscar colaboração e tal. Só, assim, pergunta para ele o que o senhor acha, né, de artigos em colaboração. Você pode ali perguntar para ele e saber a ideia, ou perguntar para outras pessoas próximas, né, de você. Então, passando esse primeiro passo dele aprovar, porque senão você vai criar dor de cabeça, passando desse passo, você pode também ir para encontros, para eventos científicos, seja dos menores, tipo simpósio, reuniões pequenas, até grandes congressos internacionais e buscar pessoas e falar com elas sobre as suas expertise. Você já está no doutorado, então você já aprendeu muita coisa, você tem várias habilidades, técnicas, você tem experiência, então você pode buscar uma colaboração já falando da sua experiência passada. É bem mais fácil do que quem está entrando agora na pós, né? Ou quem quer entrar. Você já tem uma bagagem, então você pode já chegar, conversar com essas pessoas pensando nessa bagagem. E tá tudo bem você não conhecer elas. Você vai chegar, vai se apresentar, vai falar sobre o interesse no trabalho da pessoa. São regras de comunicação. A gente sempre fala primeiro sobre o interesse da outra pessoa, o trabalho da outra pessoa, e a gente fisga ela. Técnicas de convencimento. Aí você demonstra aquele interesse, fala, puxa, que trabalho legal, não sei o quê. Eu faço uma pesquisa sobre isso. E aí eu gostaria muito de poder colaborar com você nessa pesquisa. Ou você já pensou em fazer uma pesquisa com isso, isso, isso? Então, você pode vender a sua expertise e propor algo novo, ou propor algo novo dentro daquilo que aquele pesquisador já estava fazendo. Isso é bem bacana. Tá, Natália, mas e se eu não conseguir ir para um evento? Tem um monte de evento online também, dá para você conhecer pessoas online. Outra coisa que você pode fazer, ResearchGate. ResearchGate, gente, é
a rede social de pesquisadores. No ResearchGate você encontra vários pesquisadores e ali você pode mandar mensagem para eles e falar, elogiar primeiro sempre. Elogie o trabalho da pessoa. Fale o quanto você admira o trabalho dela, o quanto incríveis são os resultados dela. E aí depois você fala, então eu tenho interesse em fazer uma pesquisa sobre isso, isso, isso. E aí você vai demonstrando seu interesse e buscando essa colaboração. Gente, essa é a regra ouro para colaboração, porque colaboração é o melhor jeito de você ter mais artigos publicados. É colaborando. Não dá para ficar fazendo um monte de artigos sozinho. Isso é uma cultura bem brasileira. Mas lá nos Estados Unidos, quando eu fiquei um tempo lá no meu mestrado, na verdade, o meu tempo do meu doutorado, que eu fiz o doutorado de sanduíche lá em Ohio, eu percebia isso. Eu estava no 3º ano do meu doutorado, não, já no 4º. Quarto ano do meu doutorado. Eu voltei e fiz o 5º aqui no Brasil. No 4º ano do doutorado, e eu estava assim, com um artigo publicado com muito custo. E aí eu via os meus colegas lá dos Estados Unidos, estavam tipo 2 anos só do doutorado, ou 1 ano no mestrado, e já tinha mais artigo que eu publicado. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem publicar tanto? E aí eu comecei a perceber, colaboração. Isso é da cultura americana. Eles colaboram muito, e é por isso que eles têm tantos artigos publicados, eles disparam na frente da gente. Porque eles não fazem artigo sozinho. Eles pegam ali, fulano é bom na espectrometria de massas, fulano é bom na taxonomia, fulano é bom na microbiologia, vamos juntar, vamos fazer um artigo. Então, eles trabalham muito em colaboração. Na minha técnica, no meu doutorado, eu aprendi 5 técnicas diferentes, extremamente complexas. Lá, eles imaginam que eles vão saber as 5. Eles sabem uma e olhe lá, e o resto é colaboração. Deixa eu responder mais perguntas aqui que apareceram antes de eu continuar. Gabi, eu respondi sua questão? Se não, você me faz pergunta aqui de novo. A Marli falou assim, você acha que vale a pena uma revisão de escopo para publicação? No doutorado. Você já está no doutorado, quer fazer uma publicação? Assim, eu acredito que sim, Marli. Vale a pena sim. E isso é uma estratégia, inclusive, que eu já vou passar então para a parte B, que são as pessoas que estão na pós-graduação. Já comecei a falar, né, que eu já respondi a pergunta da Gabi, mas respondendo também agora da Marli, tem uma sugestão muito legal para vocês, principalmente quem está no doutorado. No mestrado, às vezes, é meio corrido, não dá muito para fazer isso. Mas você pode, ainda que está no mestrado, ver isso aí também, se consegue fazer. Que é a tese paper-based, que a gente chama. Que é quando você faz a sua tese já pensada em diferentes artigos. Minha tese de doutorado foi assim. E na USP, eles deixavam com que a gente pudesse entregar a nossa tese já em formato dos artigos. Então, desde o início, cada artigo meu seria um capítulo. Então, eu tinha 5 capítulos na tese, cada um deles já estava formatadinho do jeitinho da revista. Então, o primeiro já tinha sido publicado, já estava lá no formato de artigo. O segundo já estava no formato da revista tal. O terceiro, tal. O quarto, tal. No meu caso, cada um foi um artigo. Assim, com um artigo original, né, que a gente diz. Com introdução, análise de dados, coleta de dados, análise, resultado de discussão. Todos os meus foram assim. Mas uma outra estratégia é você fazer uma revisão, seu primeiro capítulo da tese ou do mestrado ser uma revisão, e tá tudo bem dessa vez você publicar a revisão, porque você já está no mestrado e doutorado, ou seja, seu orientador já tem um nome de peso, que vai ajudar você a ter seu artigo publicado. Gente, não se engane. Quando você tem um orientador bom, com um nome bom na academia, com boa publicação, com um bom índice H, isso abre muitas portas de publicação. Então, tem gente que fala, mas eu tenho birra com meu orientador, não queria colocar ele.
Ó, eu sei, pode ser desagradável, inclusive até na live de quinta-feira no YouTube a gente vai falar sobre isso, como lidar com orientadores desagradáveis. Mas enfim, o nome dele vai garantir o seu acesso às revistas e às citações. Então, engole um pouquinho, eu sei que é irritante, mas não se puna, né? Não tendo artigo publicado, porque não está o nome ali do orientador. Então, para vocês que já estão na pós, coloca o nome do orientador e de quem mais ele quiser colocar, para que você, claro, que tenha feito alguma coisa, tá? Por favor. Zero trem da alegria, que a gente brinca, né? O orientador sempre falava isso. Trem da alegria é quando um faz, todo o resto ninguém faz. Aí todo mundo entra com o nome no artigo, aí quando o outro fizer, todo mundo vai entrar no nome do artigo, e aí um faz, todo mundo entra no trem da alegria. Gente, isso é errado, isso é antiético. Vamos, né? Você só pode colocar o nome no artigo se você fez alguma coisa. Lógica, né? Enfim, continuando. Então, uma estratégia boa por exemplo, Marli, você pode fazer uma revisão de escopo no início, né, da sua tese, da tese, ou do mestrado, no caso de quem está no mestrado. Aí, um segundo capítulo, você pode fazer já uma análise de dados, ou você pode fazer um artigo, o capítulo da metodologia ser também um artigo. Se você está propondo uma metodologia nova, você já pode pensar aquele capítulo para ser um artigo que seja publicado numa revista de metodologia. Agora, só se for novo, tá? Se você tá só fazendo o que já foi feito antes, né? Usando um método bem conceituado, aí não dá. Mas aí você pode pensar em ter vários artigos dentro da tese para que todas elas façam parte. Agora, se a sua instituição, seu programa não permite que você coloque nesse modelo cada um, o meu foi tudo em inglês, já estava pronto para os artigos, também porque a minha tese ia ser em inglês de qualquer forma, mas já estava já no formato bonitinho da revista. Se a sua instituição, seu programa de pós-graduação não permite, tá tudo bem, você pode deixar no formato tradicional, mas já vai, né, deixando ali no jeito o que você quer fazer com cada capítulo. Respondi sua pergunta, Marli. A Joyce! Oi, Joyce! A Joyce é uma mentorada muito querida. Que tá agora, deve entrar no mestrado. Maravilhosa. Eu posso escrever um artigo relacionado ao meu projeto? Um artigo relacionado ao seu projeto? Pode, Joyce. Uhum. Agora, isso que eu estava falando, né, da questão, como agora você já está bem encaminhada, você pode sim já começar a escrever um artigo antes de você entrar na pós-graduação. Você já tem, né, Joyce? Você é um exemplo. Gente, para começar, a Joyce é assim, tipo, fora da curva, tá? No seu caso específico, Joyce, você pode já começar a fazer sua escrita de um artigo de revisão que pode entrar já lá na sua dissertação. Já imaginou? Você entra no mestrado, já tem até um artigo publicado. Ai, que maravilha. Coloca o nome do seu orientador, que ele vai adorar, e aí, pronto. Maravilhoso. E se você puder fazer uma revisão sistemática, melhor ainda. Seu orientador tem o nome de peso. Gabi. Eu gostaria de colocar todas as pessoas que eu conheço e fico amiga nos artigos. Ai, olha, Gabi, eu sei, a gente fica pensando assim, e lá no laboratório, inclusive, eu ficava até chateada às vezes que eu não entrava no artigo, que eu ajudava um monte de coisa e no final, eu não sei o que acontecia, não me colocava. Mas era poucas vezes, porque o meu orientador realmente não gostava de colaboração. Então ele deixava todo mundo separado. Então ninguém fazia trabalho junto. Mas, Gabi, se o amigo não fez nada, não pode colocar o nome dele. Sabe por quê? É um problema sério. Lá na entomologia da Exalc, da CAPES, como é o nome, gente? Nota da CAPES 7, nota máxima. Lá eles olhavam com péssimos olhos o trenzinho da alegria, porque eles olhavam assim. Eu lembro do meu orientador falando que ele estava no comitê,
E ele falou assim, tem um aluno de mestrado, que entrar para o mestrado já tem 30 artigos publicados. Tá muito estranho isso. E eles achavam muito estranho, eles não gostaram da ideia, né, do rapaz já ter um monte de artigo. E o que que eles fazem? O que que eles faziam? Eles caíam em cima do menino para saber se ele tinha feito tudo ou se era só trezinho da alegria. Agora sim, Gabi, você pode colocar o colega, desde que ele tenha feito alguma coisa, porque se ele não fez e se ele for questionado sobre aquele artigo, ele vai passar vergonha. Vai ser um grande problema para ele. Então, a gente tem que pensar também no benefício da outra pessoa, que a gente acha que está fazendo bem para ela, colocando o nome dela ali, mas não. E uma outra coisa, Gabi, isso também é uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito legal. Eu, né, toda feliz na graduação, né, tinha acabado de fazer meu artigo e falei, uma professora tinha me ajudado a corrigir o meu artigo, porque o meu orientador não sabia daquela determinada área, ela sabia e falou, não, isso é um erro grave. Aí eu corrigi o erro, né, deixei bonito, falei, professora, eu vou colocar você no meu artigo e tal. Aí ela falou, não. Eu jurava, na minha cabeça de graduanda, que todo mundo queria ter um nome no artigo. Aí eu falei, gente, por que ela não quer colocar o nome dela no artigo? E aí eu comecei a pensar e conversar com os profissionais da área. Aí eu entendi que colocar nome no artigo pode ser bucha. Tem esse risco também, Gabi, de você entrar no artigo do coleguinha e o coleguinha fazer cagada. Gente, é um erro sério, pode dar muito problema. Sabe por quê? Artigos retratados. Já ouviu falar disso? Gente, acho que não tem vergonha maior para o meio acadêmico quando você abre um artigo e é feio. Eu vou até ver se eu acho aqui, para mostrar para você. É horrível. Aparece assim, artigo rejected paper ou retracted paper. É muito feio. Eles colocam uma tarja vermelha no seu artigo. É horrível, porque eles não tiram do ar. Ele fica lá. E todo mundo sabe que aquilo ali foi rejeitado e eles falam o motivo. Ou é plágio, desonestidade, formular dados, escrever alguma coisa errada. Eles retratam o artigo, deixa lá para todo mundo ver e todo mundo que entrou como autor tá lascado. Então eu entendi o porquê. Aquela professora tinha entendido que o meu orientador da graduação tinha não estava sabendo lidar com aqueles pontos específicos e ela ficou com medo de ter mais falhas ali. Então ela ficou com receio de colocar o nome dela e ser prejudicada. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso nome. Por isso que é importante você ter cuidado onde você entra. Aqui em Brasília, na UNB também é assim, do 13 da Alegria. Não. Para defender a tese, preciso de 2 artigos publicados. Sim. Legal, Marli. Você já tem algum? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Meu Deus, o que? Joyce, agora que eu vi a resposta. Meu Deus, o que aconteceu? Do rejeitado? Olha, deixa eu contar outra coisa. Quando eu... Não tô treinando aqui, eu comecei aqui. Acontece. Quando eu tava lá eu terminei meu doutorado, perdida na vida eu estava. Sobre a rejeição, é triste. Joyce, eu quero ver aqui se eu acho ainda para mostrar para vocês como é feio. Eu tava lá, perdida na vida, depois do doutorado, porque eu percebi que não era o que eu queria para mim, a vida acadêmica, né, de ser professora. Não tenho nenhum artigo ainda, tô no quarto. Meu Deus, Marli, você precisa... Marli, você tem algum dado? Você tem algum artigo que você já tem engatilhado? Porque senão eu vou te sugerir
para você usar o artigo 7D, que é a minha metodologia para escrever artigo em 7 dias. Se você já tiver dados, porque precisa ter dados, você já precisa ter algum resultado, que a gente parte do resultado e eu te guio nesse processo. Mas para revisão, o artigo 7D ainda não funciona. Isso eu estou falando em dia 10/2 de 2026. Porque essa live vai ficar gravada aqui para o YouTube também. Mas no momento, o artigo 7D, ele ainda não funciona para revisão. Ele vai funcionar se você tiver dados escritos, algum dado de resultado para ser analisado. Se você tiver uma revisão de uma bibliometria, esse era outro trunfo. 2 coisas que eu preciso falar para vocês antes de acabar essa live, muito importantes. A bibliometria, que é um jeito de você ter artigos rápido, sem dados e maravilhoso. É maravilhosa a bibliometria. E outra coisa é cuidado com as armadilhas. Eu vou falar essas 2 coisas, depois eu volto ali, eu posso mandar... já sei, vou fazer um post no Instagram sobre artigo rejeitado. Boa. Aí todo mundo fica olhando lá no Instagram e pensa antes de colocar o nome em qualquer lugar. Tá. Aí eu perdida na vida, depois do doutorado, porque eu descobri que não era aquilo que eu queria pra vida, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu fui pra ser uma pós-doc. Eita. Não posso falar nomes. Mas aí o que eu queria? Artigos publicados, porque eu estava planejando sair do país. Eu posso... para acabar lá? Não, marido, deixa eu continuar. É porque ele é a minha babá agora dos meus bebês. Então, se ele falar que não, chega, acabou, aí eu tenho que ir lá voltar, né, pessoal? Cuidar dos bebês. Daí, o que aconteceu? Eu falei, eu preciso de artigos. Vou falar com esta pessoa que tem artigos para fazer, né? Que eu quero colaborar. E eu tinha expertise em um monte de coisa, né? Porque eu tinha feito doutorado fora do país e aqui, não sei o quê. Então eu fui falar para ela. Ela adorou, claro, pesquisadora, adorou. Só que daí eu fui, me meti um monte de artigos dela, né? Do grupo dela para fazer. Só que daí no final ela não tinha dinheiro para publicar. Gente, que triste. E aí, foi assim uma decepção, porque eu quase não consegui publicar os artigos que eu tinha feito, porque ela não tinha dinheiro, não tinha verba. Então, gente, tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus, tô caindo aqui na cadeira. Então, você precisa tomar cuidado. Quando você for procurar colaboração, desde o início já pergunte, mas tem financiamento? Será que a gente consegue financiamento? Como a gente conseguiria financiamento para essa pesquisa? E, infelizmente, gente, boas revistas são pagas e a gente precisa ter algum apoio da CAPES, está ajudando bastante a gente por isso. Deixa eu responder. Não consigo... Penny Friend falou assim, não consigo terminar a minha tese de mestrado. Não consigo vencer a procrastinação. Não apetece pegar nas coisas e avançar, embora eu queria muito terminar. Eu entendo, porque deve ter acontecido muita coisa que você se entristeceu no mestrado, né? Eu tenho vários colegas que sofreram bastante e, assim, criam um bloqueio emocional mesmo da tese, da dissertação. Você não consegue voltar, né? Deve ter tido alguma coisa assim, um bloqueio forte emocional que não deixa você finalizar. Eu sinto muito por isso, primeiramente, porque eu sei o quanto é desesperador e estressante o meio acadêmico, principalmente quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Parece que o chão abre, é muito difícil. Eu quero te convidar também a conhecer o Disserta 15D. No Disserta 15, é a minha metodologia para você terminar a sua dissertação em 15 dias. Talvez você, com esse auxílio, porque você vai ter uma aula, que eu vou te explicar rapidinho. Não, no Disserta 15 não tá um pouquinho longa a aula, tá? no tese 30D, no artigo 7D tá mais curtinho. Mas eu vou melhorar. De qualquer forma, você vai ter a aula ali para assistir, para você saber o que fazer.
Se você falar, não quero neste aula, tudo bem. Você tem o planner. E aí no planner vai estar bonitinho o que você tem que fazer em cada dia. E aí você vai ter um prompt, certo? Para você rodar naquele dia. E o que fazer depois de rodado aquele prompt. Vai ter um checklist de qualidade para você ver se está ok. Se você seguir, cada dia você faz uma tarefa, nesses 15 dias você finaliza e fecha a sua dissertação. Se você tem os resultados, você fecha ela em 15 dias. Aí você fala, não tenho tempo. E se eu perder um dia, perder outro dia? Não tem problema. É só uma metodologia. É um jeito que eu separei em 15 dias. Mas você pode fazer em 30, em 40, em 2, 3 meses. Você que sabe. Você pode fazer o dia no dia que você quiser. Então, eu te aconselho isso. E se quiser me mandar mensagem também, falar comigo direto ali no direct, eu vou ter todo o prazer do mundo te responder, tá bom? Para te ajudar. A Marli falou assim, a gente tem que terminar a live. Mas deixa eu falar aqui antes de eu responder as outras perguntas. A Marli falou, tenho dados do sanduíche que fiz do ano passado, mas não são do assunto da tese. Preciso falar com você. A mentoria pode me ajudar? Manda mensagem, então, lá no privado. A gente conversa com mais calma. O Xavier perguntou assim, de que forma a CAPES está ajudando sobre as revistas pagas? Boa pergunta. Vamos abrir lá? Porque isso muda bastante. Mas, pelo que eu estava sabendo, até onde eu estava lá envolvida e tal, no pós-doc, a CAPES tinha liberado uma lista de revistas que antes, na verdade, ela disse que ia liberar uma lista de revistas. Mas antes ela já tinha, quando eu estava olhando, ela já tinha falado que eram revistas que deviam ter colaboração internacional. Eles colocaram vários pré-requisitos para que a revista pudesse ser financiada pela CAPES. E aí disseram que ia colocar essa lista. Vamos descobrir se ela colocou essa lista? Isso mais uma vez, estou falando em 10 de fevereiro de 2026. Lista da CAPES. Então, se sua revista, a revista que você tem interesse, ela tá lá na lista da CAPES, você pode concorrer àquilo de graça. E como você faz isso? Na época, mais uma vez, eu vou buscar a atualização aqui, mas na época era assim. O meu grupo de pesquisa tinha um artigo para publicar, a revista batia com os pré-requisitos da CAPES. Aí a gente mandava essa requisição para o PPG, para o programa de pós-graduação, e o programa mandava gente, esqueci o nome do que administra todos os programas de pós-graduação da universidade. Esqueci o nome. Enfim, mas você entendeu. Mandava então para eles. E aí eles é que tinham recurso que vinha da CAPES e eles é que faziam a escolha de quais artigos que eles iam considerar para serem contemplados com benefício. Então, nessa instituição que eu estava, que era uma instituição privada, era dessa forma. Então, tem que ver o repasse da CAPES para a sua instituição e ver como funciona. Mas eu estou procurando aqui essa lista de financiamento da CAPES de revistas. Vamos ver se eu já acho. Mais alguma pergunta, pessoal? CAPES confirma novos acordos de leitura e publicação. Pagamentos de APC. É aqui, tá, gente? Chama pagamento de APC. APC é o nome dessas taxas de publicação. Vou deixar aqui por causa do horário mesmo. Mas, Xavier, dá uma olhada lá no site da CAPES. Procura pagamento de artigos APC e veja se eles já liberaram a lista. E também pergunta para o seu programa de pós-graduação como eles estão fazendo esse recurso, se eles estão recebendo esse recurso e como eles fazem a seleção. Certo? Gente, é isso. Então, nessa live abordamos vários pontos aqui sobre como publicar mais artigos. E, em resumo, a chave é cooperação. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui.
também é você se organizar logo desde o início, para ter os artigos separados, trabalhar neles de forma separada. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, manda aqui para mim. Pode colocar aqui no comentário dessa live, se você está assistindo no YouTube, aqui no comentário do YouTube. Ter todo prazer te responder. Marli, manda mensagem para mim no direct pra gente conversar, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso para vocês.